Mitos são histórias passadas oralmente de geração para geração que tentam explicar como que a natureza funciona, como que a sociedade funciona, por que que a natureza existe daquela maneira que ela existe, por que que os ciclos das estações, os ciclos de nascimento, crescimento, morte, por que que esses ciclos naturais se repetem, por que que eles começaram, da onde veio, como surgiu a origem do espaço natural em que as pessoas vivem e também a origem dos grupos sociais, das regras de convivência, do que pode ser feito, do que não pode ser feito, do que é crime, do que não é, daquilo que é valorizado, daquilo que é considerado bom por aquele grupo e aquilo que é considerado ruim, que não deve ser feito. E o mito, ele ajuda então os povos a compreender a realidade na qual eles vivem, entender esse espaço natural e esse espaço social em que as pessoas estão inseridas, e também, por outro lado, é uma tentativa de dominar esses elementos, de dominar esses aspectos exteriores à vontade do ser humano. Porque quando a gente fala de mito, a gente fala principalmente de populações, de povos que não utilizam a ciência moderna como a gente conhece, em alguns casos que até mesmo a religião não é sistematizada ou não é institucionalizada como na maior parte do mundo ocidental contemporâneo. Então são povos que vivem em situações diferentes do que a gente considera uma civilização urbanizada, moderna e tal. Isso o que não quer dizer que sejam melhores nem piores, mas que têm uma mentalidade, têm uma visão de mundo diferente. Grande parte delas viveu na antiguidade, então quando a gente fala de mito, normalmente a gente fala de povos muito antigos, mas povos atuais e povos que existem até hoje, e a gente vai ver que até nós mesmos temos muito do pensamento mítico existindo até hoje. Então o mito também serve como uma ferramenta de domínio e de controle da natureza por povos e culturas que não conhecem outra forma de tentar interferir na realidade, tentar interferir nesse meio natural e nesse meio social, para que as coisas funcionem de acordo com os valores e com as necessidades das pessoas que fazem parte daquele grupo. Em especial, a mitologia grega é um conjunto de narrativas que também, justamente, esse conjunto conta a origem do espaço em que se vive, do ambiente natural, das cidades, às vezes de conflitos políticos, por que uma cidade vive em conflito político com a outra, origem de certas regras, origem até de animais, por que esses animais existem assim, assado. Então são narrativas que tratam de início e de origem de épocas em que ninguém que está vivo viu essa época. Então assim, é uma história que você ouviu, de alguém que você ouviu, de alguém que você ouviu, então contam-se histórias de um passado muito remoto, e o que sobrou desse passado são histórias, são narrativas. No caso da mitologia grega, as musas, né, que eram as divindades que inspiravam os poetas a cantar os mitos. Então os mitos não eram de autoria do poeta que cantava a história. As musas é que estavam falando pela boca do poeta, então não tem um autor. E essas narrativas, além de falar do início, da origem, elas também ajudam então a fazer com que as coisas permaneçam funcionando daquele jeito, permaneçam sendo do jeito que são. Porque na mitologia grega, assim como em outras mitologias, havia a ideia de que toda vez que o poeta conta a história, ou toda vez que as pessoas fazem certos rituais, fazem certos ritos, as pessoas estão garantindo que a realidade vai continuar funcionando da maneira como o mito determina, como o mito conta. Então essas narrativas, elas são permeadas de deuses, no caso da mitologia grega, deuses, vários deles são conhecidos atualmente, né, em função da cultura pop e da literatura e dos filmes. Então Zeus, Poseidon, Hera, Hades e tantos outros, cada um deles representando tanto aspectos do mundo natural, então o raio, o trovão, o relâmpago, os mares, os ventos, etc., como aspectos também humanos, a beleza, a coragem, o ciúme,
a audácia, assim por diante. Além dos deuses, outros personagens que aparecem na mitologia grega são os heróis, que são pessoas que fazem coisas extraordinárias, segundo a mitologia grega, porque tem sangue divino, então os deuses se relacionam com seres humanos e aí esses semideuses são os heróis. Existem vários também conhecidos como Teseu, Perseu, Héracles, que é mais conhecido para nós como Hércules, né, o nome romano desse herói. Então, nas narrativas gregas são contadas histórias que trazem tabus, ou seja, aqueles temas que são muito delicados, muito complicados, são proibições extremas, assim, coisas que não podem acontecer de jeito nenhum, e aí a mitologia grega traz uma história que mostra quais são os problemas que podem vir da desobediência ou da quebra desses tabus. Toda a saga do Édipo, que é um mito bem conhecido também, vem toda em cima dessa questão do tabu de um rei que se recusou a escutar os oráculos que disseram para ele que ele não poderia ter filhos, porque se ele tivesse um filho, esse filho ia destroná-lo, ia representar uma desgraça para a cidade. Ele não ouviu, acabou tendo um filho, Édipo, e aí a história é só ribanceira abaixo depois disso. Outras coisas que os mitos gregos trazem são as virtudes, o que é valorizado, o que as pessoas veem como, nossa, isso é importante, é bom ter isso. No caso das narrativas gregas, as virtudes têm muito a ver com o nascimento, então o herói que nasce filho de Zeus como mortal, ele tem certas virtudes, que nasce filho de Poseidon como mortal tem certas virtudes, então essa noção de que a virtude é algo que eu nasço com isso. E outra coisa também que está na mitologia grega e está em outras mitologias, mundo afora, é a noção de destino, aquela sensação de que você não tem como escapar do que os deuses definiram para você. A história do Édipo também é uma ótima ilustração disso. O Édipo estava destinado a matar o pai, se casar com a mãe e ser origem de uma grande desgraça na cidade dele, e ele tentou fugir desse destino, mas não teve jeito. Então a mitologia grega é uma narrativa com deuses, heróis que retratam tabus, as virtudes e falam também do destino, de como as coisas podem já estar escritas e a gente tem muito pouco para fazer para fugir disso. O mito grego também traz os rituais, os festivais que eram feitos em homenagem a divindades para que as colheitas fossem abundantes, para que o clima fosse favorável, para que o desfecho de uma guerra fosse favorável. Então todos esses rituais também entram naquela esfera do domínio e de tentar interferir, de tentar realimentar esse processo cíclico que no primeiro momento parece que não depende da ação humana, né? Na antiguidade, que no final das contas eu posso cuidar muito bem da minha plantação, cuidar muito bem do gado, mas se os deuses não me favorecerem, o gado adoece e morre, as plantas adoecem ou tem uma estiagem muito grande e as plantas não crescem. Então eu tenho que, por meio desses rituais, garantir que os deuses me favoreçam, tragam chuva, tragam saúde para os animais e a vida possa ser abundante nesse sentido. Então várias histórias, como o Édipo, que eu já citei, os 12 trabalhos de Héracles também é uma história conhecida que fala justamente disso, de um tabu. Héracles mata a família por influência da deusa Hera, né, que acaba deixando ele meio louco, e ele mata a família dele inteira, e aí para expiar essa culpa, para pagar esse crime, ele realiza os 12 trabalhos. Caixa de Pandora, várias outras histórias da mitologia grega que fazem essas narrativas de tabus, virtudes, etc. Alguns estudiosos das mitologias identificaram nessas narrativas certas estruturas que se repetem. Então a mitologia grega, por exemplo, muitas vezes ela parece muita viagem, né? Tipo assim, os caras estão viajando horrores quando, por exemplo, Zeus tem uma enxaqueca e aí ele pede para Hefesto dar uma marretada na cabeça dele, porque ele não está aguentando de dor de cabeça mais, e aí o Hefesto abre a cabeça de Zeus e lá de dentro sai uma filha de Zeus, que é a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. Então isso parece assim que o pessoal viajava forte. Mas não são só histórias, não são só viagens, fantasias. Elas são uma tentativa de compreensão da realidade. E aí vários estudiosos encontraram nesses mitos, tanto na mitologia grega quanto de outros povos, certas estruturas que se repetem e acabam virando assim arquétipos ou estruturas de organização social, de organização dos valores que se repetem muito. Então, uma dessas
Um desses padrões identificado, né, pelos estudiosos foi a jornada do herói, que são etapas, que são fases pelas quais praticamente todos os heróis mitológicos passam e que fazem com que ele inicie o seu caminho como uma pessoa comum ou como um semideus que não sabe do seu valor, não sabe para que veio, e aí passando por essas etapas ele termina realmente um herói, termina realmente fazendo o seu desenvolvimento completo. Então, a jornada do herói ela tem as seguintes etapas. Ela tem a partida, quando o herói recebe um chamado para a aventura, mas no primeiro momento ele recusa, e aí ele recebe a ajuda de outras pessoas e ele vai começando o seu caminho. E passa normalmente por um marco físico, um portal, uma ponte e tal, que revela que, olha, a partir de agora o herói não está mais na sua casa, ele saiu para o mundo, ele saiu para enfrentar os desafios. A etapa seguinte é de iniciação, então ele tem várias provas, várias provações, encontra aliados, encontra inimigos e passa por um grande teste. Por fim, ele retorna para casa, ele retorna transformado, ele volta e ajuda as pessoas que estavam no seu local de origem. Então, essa jornada do herói ela pode ser usada para simbolizar várias coisas, inclusive a própria passagem da infância para a idade adulta, né, para enfrentar desafios fora da casa, etc. E aí esse esquema da jornada do herói é um dos exemplos da sobrevivência do pensamento mítico na atualidade, porque existem várias obras da cultura pop e da literatura que se utilizam dessa jornada do herói para contar histórias. Então, desde Guerra nas Estrelas, passando pelo Hobbit, O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Karate Kid, todas essas histórias elas têm influência em alguma medida da jornada do herói. E aí depois, se vocês quiserem pesquisar ou dar uma olhada nesses filmes e nesses livros, vocês vão ver que várias daquelas etapas sobre as quais eu falei estão presentes ali. O Frodo, por exemplo, quando ele recebe o chamado para participar da destruição do Anel, ele não quer participar, ele acha que não tem nada a ver com aquilo, e ele vai encontrando amigos, vai encontrando parceiros, e aí ele sai do condado e passa por diversas provações e faz o que ele faz lá e volta para casa diferente, transformado, tanto ele quanto os outros hobbits. Isso acontece em Star Wars, isso acontece em Karate Kid e em várias outras histórias, Harry Potter e assim por diante. Além disso, esse pensamento mítico que tem essa pegada de ensinar virtudes, ensinar valores, perpetuar virtudes, perpetuar qualidades que se considera socialmente boas, ao mesmo tempo que traz uma visão de, olha, essas qualidades não são tão legais, outras, né, qualidades, até tabus, isso também sobrevive em várias histórias, contos de fadas e outras histórias às quais a gente tem acesso. Se a gente pega, por exemplo, Os Três Porquinhos, uma história que fala, que valoriza o trabalho, que critica você se preocupar só com o lazer e não ter nenhum outro tipo de pensamento e não tomar conta da sua casa, etc. E a natureza vem e cobra o seu preço na figura do lobo mau. Os contos de fada, de modo geral, todos eles têm lições ou têm mensagens que buscam reforçar valores, ensinar coisas para as pessoas. Princesa e o Sapo, A Pequena Sereia, histórias mais contemporâneas como O Rei Leão, A Bela Adormecida, Cinderela e até outras mais ainda contemporâneas como Moana, etc. Todas elas trazem essa intenção de reforçar valores, condenar vícios, etc. Outra coisa do pensamento mítico que existe até hoje também para muitas pessoas é aquela noção de que tem alguma mágica, tem alguma coisa por trás do funcionamento da realidade que, se a gente der uma ajudinha, essas coisas podem nos favorecer. Então, amuletos, superstições, mandingas, entrar com o pé direito, dar 3 batidinhas na madeira, carregar um amuleto da sorte, usar só aquela caneta para assinar documentos ou para fazer avaliações e provas, etc. Isso tudo é resquício do pensamento mítico. A ideia de que a gente pode interferir nesse funcionamento da realidade, um funcionamento que a gente não entende completamente, mas magicamente, usando esses objetos, entrando com o pé direito, etc., a gente pode fazer com que o universo, a realidade funcione de um jeito melhor para nós. E outra coisa que a função dos mitos, e existe até hoje também, é essa intenção de afugentar os medos justamente com essa explicação mágica, justamente com os amuletos, com as superstições e as mandingas,
porque com isso eu me sinto mais seguro, eu sinto que eu estou um pouco no controle da situação, eu entro para uma partida, eu entro para um jogo, eu entro para uma prova, eu entro para um concurso, mais seguro de que as coisas vão dar certo para mim, porque eu entrei com o pé direito, porque eu trouxe a minha caneta da sorte e assim por diante. Então o pensamento mítico, ele está vivo em vários povos, porque ainda é a maneira como eles entendem e compreendem a realidade, mas o pensamento mítico também está vivo para nós e a gente pensa dessa maneira mítica mais vezes do que a gente imagina.